Boa noite a todas e todos mais uma vez. Eu quero, inicialmente, me referir a um dos pedidos, dos expedientes que encaminhamos para esta sessão, que diz respeito, mais exatamente, a um pedido de informações à Corsã, em relação, e que foi um encaminhamento trazido pelo nosso colega suplente de vereador Doralino da Rosa, sobre os materiais que são descartados pela Companhia Rio Grandense de Saneamento, quando das obras que são feitas para manutenção. Então, nós estamos solicitando detalhamento sobre o processo de higienização desses materiais que são realocados após os serviços feitos pela Corsã. Também estamos solicitando que informem quais são as empresas prestadoras de serviços, se são terceirizadas ou não, especificando qual o tipo de serviço, então, oferecido pela empresa contratada. O pedido se dá a partir de uma preocupação que temos com o descarte dos materiais, especialmente em se tratando, né, da questão da água que é consumida por todos nós, enfim. Então, nós estaremos aguardando e certamente também estaremos falando sobre esse tema quando da reunião em que a Corsã será trazida a esta casa para um debate. Também quero me referir à moção encaminhada pelo colega vereador Carlão e dizer também que esta vereadora gostaria de subscrever essa moção, assim como o colega Wilson e possivelmente a nossa bancada, em razão de realmente acreditarmos que, nesse tema tão polêmico que é a redução da maioridade penal, não temos que apostar na educação e não na redução da maioridade. E quando se fala em redução da maioridade penal, é importante também nós termos muito claro que, a partir dos 12 anos, qualquer adolescente pode e deve ser responsabilizado por atos que são cometidos contra a lei. E essa responsabilização está prevista através de medidas socioeducativas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que, ao contrário do que muitos pensam, não traz só direitos, mas também traz uma série de deveres, e que tem o objetivo de ajudar a esse jovem, na informação, a recomeçar a sua vida, enfim, e prepará-lo para uma vida adulta saudável e socialmente estabelecido. É parte do processo de aprendizagem de uma criança e de um adolescente essas medidas para que não volte a cometer novo ato infracional. E dentre as medidas previstas pelo Estatuto da Criança e Adolescente está a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, são várias possibilidades que se tem de buscar a aplicação de medidas socioeducativas. E é recomendado também que essa medida seja aplicada de acordo com a capacidade de cumprimento, né? E também de acordo com a gravidade dos fatos infracionais, dos atos infracionais. Muitos adolescentes são privados de sua liberdade e não ficam em instituições preparadas para a sua reeducação, acabam reproduzindo o ambiente de uma prisão comum e convencional. E mais, o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo 3 anos interno, 3 em semi-liberdade e 3 em liberdade assistida, quando o Estado acompanhando e ajudando a reinserir, então, esse jovem na sociedade. Importante também nós dizermos que não há dados que comprovem o rebaixamento da idade penal reduz os índices de criminalidade juvenil. Ao contrário, o ingresso antecipado nesse sistema penal falido brasileiro expõe os adolescentes a mecanismos de comportamento que reproduzem a violência, como também aumentam as chances de reincidência, uma vez que essas taxas nas penitenciárias são de 70%, enquanto no sistema socioeducativo estão abaixo de 20%. A violência só será solucionada, ou melhor, a violência não será solucionada com a culpabilização e com a punição, mas sim por uma ação mais intensa da sociedade e dos governos em instâncias
psiquiátricas, sociais, políticas e econômicas que as reproduzem. Agir punindo é muito simples, sem se preocupar em discutir quais são os reais motivos que reproduzem e mantêm a violência, que acaba só gerando violência. Senhora Presidente, eu peço mais tempo, porque apresentei também um projeto de minha autoria. Também é importante que nós tenhamos claro que o Brasil já ocupa a 4ª posição carcerária no mundo, de um sistema superlotado, e só fica atrás em número de presos para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. E há muito tempo o sistema penitenciário brasileiro não vem cumprindo a sua função social de controle, de reinserção e de reeducação dos agentes de violência. Ao contrário, tem demonstrado que é uma verdadeira escola do crime, como já disse o nosso colega Carlão, e, portanto, nenhum tipo de experiência em cadeia pode contribuir para o processo de reeducação, de reintegração dos jovens em nossa sociedade. Dados da Unicef mostram uma experiência mal sucedida nos Estados Unidos, o país que assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e aplicou em seus adolescentes penas previstas para adultos. E os jovens que cumpriram tais medidas em penitenciária voltaram a delinquir de forma ainda mais violenta, e o resultado concreto para a sociedade foi o agravamento da violência. Diferentemente do que alguns jornais, veículos de comunicação, revistas, enfim, têm divulgado, a idade de responsabilidade penal no Brasil não se encontra em desequilíbrio em comparação a outros países do mundo. De uma lista de 54 países analisados, a maioria deles adota a idade de responsabilidade penal absoluta aos 18 anos de idade, como é o caso brasileiro. E até junho de 2011, dados também do Cadastro Nacional de Adolescentes em Conflito com a Lei e do Conselho Nacional de Justiça registraram a ocorrência de mais de 90 mil adolescentes. Cerca de 30 mil desses 90 mil cumprem medidas socioeducativas. E o número, embora seja bastante considerável, corresponde a 0,5% da população jovem do Brasil, o que conta com 21 milhões de meninos e meninas entre 12 e 18 anos. É importante que nós tenhamos claros esses dados, porque quando se fala na redução, muitas vezes não se fala que a criminalidade atinge 0,5% dos jovens. Por outro lado, o índice de homicídios praticados contra crianças e adolescentes, sim, esse assusta. E dados de 2010 mostram o número de 8.686 crianças e adolescentes que foram assassinados, ou seja, 24 crianças por dia. Então, são dados que nós precisamos trazer à tona quando se faz esse debate, porque temos certeza de que as causas da violência e da desigualdade não se resolverão com o simples fato de reduzirmos ou tornarmos as leis mais severas para crianças e adolescentes. E é importante também nós lembrarmos que a Constituição brasileira, dentre os direitos fundamentais, traz no seu artigo 5º e 6º os direitos à educação, à saúde, à moradia, dentre tantos outros. Para o Estado que não cumpre, via de regra, os preceitos constitucionais, fica bastante fácil encontrar uma saída através da redução da maioridade penal. Então, para o Estado que não cumpre, é mais fácil punir do que educar. E punindo essas crianças aos 12, 13, ou enfim, antes ou mesmo com 16 anos, é assumir a própria incompetência do Estado, que não assegura os direitos básicos a essas pessoas. Claro que exagerando um pouco, mas se a idade penal for cada vez mais reduzida, daqui a pouco vai se chegar ao ponto de que vai se mandar prender a criança na pré-escola, né? Porque nós sabemos que existem crianças pequenas com menos de 12 anos que também cometem atos infracionais e que precisam de outro tipo de conduta. Então, ficam aqui essas problematizações para que nós pensemos e ajudemos também a formar a opinião da sociedade que tem discutido este tema, que é polêmico e que muitas vezes é encarado de uma forma bastante simplista e reducionista. Obrigada.